Fala galera, tudo bem? Kun Agüero foi confirmado como nova contratação do Barcelona. E é um atacante que tem uma história e tanto, né? Aliás, encerrou uma belíssima de uma história, de uma passagem muito marcante pelo Manchester City, um dos grandes ídolos da história do clube, um dos grandes atacantes da era Premier League, sem dúvida alguma, até pelos números que tem, pela relevância do que fez por lá também, de momentos muito marcantes, como o gol no finalzinho, o gol do título da Premier League. Então é claro que é um dos grandes nomes da história do Manchester City também, e que se despede numa temporada em que já vinha sendo menos utilizado. Foi uma temporada em que o Manchester City jogou mais e melhor, sem ter exatamente uma referência. Então, é claro que esse menor aproveitamento dele na reta final não muda em nada a forma de encarar a passagem ou o tamanho dele pelo clube de maneira alguma. E por outro lado, a ida dele para o Barcelona, que gera e gerou já muita discussão nas redes sociais. O debate é muito ligado ao caso Suárez. Pô, mas se o Barcelona abriu mão do Suárez há um ano, porque ele era um jogador mais veterano, porque precisava de uma renovação, porque precisava de um outro perfil de atacante, por que contratar o Kun Agüero na temporada seguinte? Eu acho que é um questionamento válido, mas ao mesmo tempo a gente precisa levantar outros tópicos para essa discussão. Porque por mais que seja sim possível bater nessa tecla, e essa é uma tecla muito natural de ser batida, especialmente depois da importância que o Luis Suárez teve para o título espanhol do Atlético de Madrid, em que ele foi o jogador mais determinante, decisivo, desequilibrando partidas, fazendo gols de pontos, de vitórias, e que acabaram culminando com o título espanhol. Então isso está muito entalado. É muito natural que se olhe para isso como, olha o tamanho do equívoco que foi e qual a contradição de contratar o Agüero agora. Só que aí eu acho que a gente tem que entender que são momentos diferentes, até diretorias diferentes, se a gente for pensar na gestão do clube, né? Foi um ano que teve eleição, que teve transformação no poder do Barcelona. Já começa por aí. Tem uma questão básica também, que é a de status, financeiramente falando, inclusive, mas não só nesse aspecto. Se a gente for pensar que o salário do Suárez era muito maior do que o salário que o Agüero vai ganhar, isso já é importante se colocar na balança, lembrando da situação delicada, economicamente falando, do Barcelona. Então, também tem esse lado. Tem um outro aspecto que também não pode ser ignorado, que é a possibilidade dessa contratação sinalizar a permanência do Messi. Então isso sempre foi muito debatido. O Agüero vai jogar no Barcelona, os dois são amigos, um quer jogar com o outro e tudo. Isso tem um lado que pode ser encarado como bom e outro como preocupante. O lado bom é, pro torcedor do Barcelona, naturalmente, pensar, se isso sinaliza a permanência do Messi, ótimo. O Barcelona vai continuar contando com o Messi. O que aí já é uma grande notícia, embora não seja nada confirmado por enquanto, mas dá para pensar por esse caminho. Eu acho que é o caminho mais natural para se pensar, inclusive. Embora a gente não tenha nenhuma definição oficial da parte do Messi ou da parte do Barcelona sobre renovação de contrato e nada do tipo. Mas isso a gente vai ter que aguardar. Então, por enquanto, com o que a gente tem para analisar, que são sinais e não nada oficial, eu acho que os sinais são positivos para o Barcelona. O lado preocupante da história é até que ponto as preferências e as amizades do Messi vão influenciar nos planos esportivos do Barcelona. E se isso é benéfico, é saudável ou não para os próximos passos que o Barcelona precisa dar. E aí vem uma série de fatores na esteira disso. Primeiro, faz sentido para o Barcelona nesse momento contratar um jogador com esse perfil? Eu acho que faz. Faz principalmente se a gente pensar não como um jogador que chega para necessariamente ser titular ao lado do Messi. Porque a gente precisa lembrar dos argumentos para o período da saída do Suárez. E os argumentos não eram todos errados. O Barcelona tinha muita dificuldade para ser um time com mais profundidade, para ter um ataque que se complementasse um pouco mais, para ser um ataque que incomodasse mais as costas da linha de defesa, para ter um complemento mais compatível com o Messi. Eu não acho que o Agüero seja esse complemento para todos os jogos. Eu ainda acho que, se a gente for lembrar nessa temporada, por exemplo, o Barcelona teve o seu melhor momento jogando, inclusive, com uma peça mais avançada, que era o Dembélé, que não é esse centroavante, nem é esse homem de definição. Evidentemente, Suárez e Agüero são muito mais artilheiros, definidores, finalizadores do que o Dembélé, mas em termos de características, ter alguém para atacar as costas da linha de defesa acrescentou uma característica diferente ao plano coletivo do Barcelona. Isso significa que é melhor jogar com um cara que finaliza pior do que jogar com um cara que vai decidir jogos como Suárez, como Agüero? Não, a gente não precisa ter uma resposta única e definitiva para nenhum dos dois casos. E aí eu acho que está a possível relevância do Agüero para o elenco. É saber que alguns jogos vão pedir uma presença maior de um 9 finalizador, de um cara que defina melhor as jogadas. E aí o Agüero pode casar. Será que o Suárez seria um jogador que aceitaria ficar no banco boa parte da temporada? Não sei. Me parece pouco provável, até porque são jogadores que no estágio atual são de níveis diferentes. O Suárez hoje
embora já não seja o Suárez do Liverpool, da primeira parte da passagem do Barcelona, que era um jogador de uma vitalidade muito maior, de um fôlego muito maior, imparável dentro de campo, ele ainda é um jogador mais competitivo nesse sentido do que o Agüero, que é um jogador que tem tido uma minutagem mais baixa, que tem sofrido com... Isso sempre esteve presente na carreira do Agüero, né? Mesmo nos melhores momentos, alguns problemas físicos, musculares mais frequentes. Então é natural que o Agüero acrescente. Vamos pensar no elenco atual do Barça. Quem que o Barça tem se precisar de um 9? Vai colocar quem? Ah, então não vai ser o Dembélé, vai ser o Griezmann, não vai ser o Griezmann, vai ser o Ansu Fati, que perdeu boa parte dessa temporada por lesão, não vai ser nenhum deles, vai ser o Messi como falso 9. Tudo isso é válido. Mas quando o Barcelona precisa de um atacante que ocupe mais esse espaço como um finalizador, o Barcelona acaba recorrendo ao Bright White, que não é também esse jogador. É muito mais também esse jogador do tentar correr nos espaços com muito menos recursos técnicos. Então, ter um 9 no elenco que possa servir para determinados cenários não me parece algo negativo, não. Eu acho que é positivo para o Barcelona. Agora, desde que a mensagem passada não seja o time precisa começar por Messi e Agüero, porque aí acho que pode ser prejudicial para o funcionamento coletivo, para o encaixe de todas as peças, para a sequência de um time que possa competir de outras formas. Então, não sendo um Agüero para chegar como o ponto de partida do time titular, eu acho válido. E acho uma boa oportunidade de mercado. Afinal de contas, é uma contratação de graça para um Barcelona que está numa situação financeira complicada. Não teria dinheiro para sair fazendo grandes contratações, pagando grandes valores de transferências. Então, olhando por esse ponto de vista, eu acho que o Barcelona ganha como elenco. Ah, então isso quer dizer que é melhor ter o Agüero de agora do que o Suárez de antes. Não. Se a gente for comparar jogador por jogador, hoje eu prefiro o Suárez. Mas isso não significa que o Agüero não seja um bom jogador e também não significa que o Agüero não possa ser um cara útil dentro do elenco com todas essas ressalvas que eu fiz também. Então, até estou olhando aqui alguns dos tópicos que eu tinha separado, né? Mas é muito por aí mesmo. A questão de entender o que isso pode sinalizar do ponto de vista do Messi, como a gente pode avaliar a influência do Messi para a gestão dos próximos passos do Barcelona. Tem outras contratações aí que o Barcelona já está encaminhado para essa janela de transferências, de outros perfis. Mais para frente eu gravo um vídeo falando sobre a janela como um todo do Barcelona, mas a mais relevante dessas contratações até aqui é a do Agüero. Natural que gere debate, natural que gere essa discussão sobre uma possível contradição, né? Uma incoerência do Barcelona de um ano para o outro, mas acho que era uma lacuna. E é uma lacuna que o Barcelona preenche com um jogador que estava livre no mercado. Então é uma oportunidade. E o mercado é muito feito disso. Da mesma forma que o Barcelona possibilitou uma ótima oportunidade de mercado ao Atlético de Madrid na temporada passada, dando praticamente o Suárez, agora o Agüero livre no mercado é uma oportunidade para o Barcelona. Em termos de elenco, válido. Em termos de time base titular, eu acho que tem que ter cuidado aí, na hora de administrar isso, de escolher os complementos, de entender qual vai ser o melhor funcionamento do Barcelona projetando essa temporada 2021-2022 que vem pela frente. Mas o espaço está aberto aí, eu sei que o tema Agüero passou a gerar muita discussão, teve muita gente gostando, ao mesmo tempo teve muita gente cornetando e batendo, principalmente nessas teclas que eu toquei aqui no vídeo. Então o espaço está aberto aí para vocês. Um abraço e até a próxima.